And this was yesterday. E isso foi, ontem. Quer dizer, tá aqui o navio sendo levado, um petroleiro, outro petroleiro pegando fogo. Isso aconteceu logo depois que o Trump anunciou o Projeto Liberdade no domingo, porque os mercados iam abrir e ele queria baixar o preço do barril de Brent. E agora o petróleo já subiu de novo, bem acima de $100 o barril. Ele conseguiu baixar por um momento. E aí, bom, veio um tombo na bolsa. E aqui está, esse é o despejo, a administração Trump. É tipo o depósito deles, Barak Ravid, ex-reservista israelense. O Steve Witkoff vive com esse cara no telefone. Eu nem sei se ele tem tempo de comer cereal no café da manhã, de tanto que o Steve Witkoff fica vazando coisa pra ele. A nova iniciativa de Hormuz não vai necessariamente incluir navios da Marinha dos Estados Unidos, segundo 2 oficiais americanos. Talvez ele tenha falado com o Kushner também. Um dos oficiais disse que navios da Marinha estarão por perto, caso precisem impedir que as forças iranianas ataquem embarcações comerciais que passam pelo estreito. Pois é, parece que eles não conseguiram evitar esse ataque. O mesmo oficial afirmou que a Marinha dos Estados Unidos vai fornecer às embarcações comerciais informações sobre as melhores rotas marítimas no estreito, especialmente aquelas que não foram minadas pelas forças iranianas. Então, basicamente, o CENTCOM dos Estados Unidos existe para orientar onde estão as minas, mas há relatos de que o Irã até perdeu o controle de algumas delas. Você acha que se fosse, sei lá, o capitão de um petroleiro, confiaria só no que o exército americano diz? Tipo, eles disseram que as minas estão ali? Aqui está a rota segura por esse estreito super estreito, com uns 23 quilômetros de largura. Vou arriscar. E, aliás, tudo que o Irã tem são minas, né? Não tem lanchas rápidas, não tem mísseis antinavio. Então tá, é só ignorar os mísseis chegando. Parece um ótimo plano. Ideia bem questionável. E pelo visto, esses capitães não precisam olhar a página do CENTCOM, e sim a do papagaio israelense falante, o perfil do Barak Ravid no Twitter. Porque, pelo jeito, ele é um termômetro mais confiável do que o próprio CENTCOM para saber o que realmente está acontecendo na Casa Branca. Não, é absurdo. A ideia de que qualquer pessoa racional, ainda mais o capitão de um navio, se jogaria de propósito nesse tipo de situação é ridícula. E eu acho que, se não me engano, tem uma citação num artigo do Wall Street Journal que diz exatamente isso, de um capitão de navio que comentou sobre o assunto. Acho que... Não tenho certeza se a gente tem esse artigo do Wall Street Journal aqui. Se você abrir esse texto, tem um... Bom, talvez nem esteja nessa versão. Pode ser que seja a versão resumida. Mas teve uma declaração de um capitão de navio dizendo que isso era totalmente absurdo. A ideia de que a gente iria concordar com isso. E que ao sermos escoltados por forças navais dos Estados Unidos, na verdade estaríamos nos tornando um alvo ainda maior. E isso é verdade. O Irã teria todo o incentivo para explodir tanto o navio em si, quanto qualquer embarcação militar que estivesse escoltando. Agora, o Trump deixou bem claro, poucas horas depois, ou melhor, o governo Trump deixou, que não haveria escolta. Disseram algo como: vocês estão por conta própria, podem seguir nossos conselhos sobre onde achamos que as minas podem estar, mas não vamos fazer o trabalho pesado por vocês. E isso faz sentido. Por que eles arriscariam a vida atravessando de cabeça esse estreito extremamente perigoso? Muito melhor deixar algum ingênuo fazer isso e, assim, descobrir onde estão as minas. Acontece que o governo Trump não está jogando um xadrez de 13 dimensões. Na verdade, eles não têm estratégia nenhuma. Estão apenas tentando administrar o caos que eles mesmos criaram com essa guerra insana. Uma guerra que eles travaram e ainda estão travando por Israel, como o próprio site da Casa Branca reconheceu recentemente. Agora, o Irã afirma ter disparado mísseis de advertência contra um destroyer americano e talvez até atingido esse destroyer. Enquanto isso, o CENTCOM está em modo total de negação.
Essas são as imagens do Irã mostrando os disparos de advertência contra destroyers dos Estados Unidos, mísseis, foguetes e drones. Então, para onde isso pode levar? Além de gerar mais conflito inútil, em que os Estados Unidos não vão alcançar nenhum objetivo militar, os países do Golfo vão continuar sendo atingidos e a economia global vai entrar em colapso. O Projeto Liberdade é algo que o Trump autorizou. Não foi ele que criou. Ele só autorizou, voando às cegas. Eu sei quem criou. Foi a Fundação para a Defesa das Democracias, que a gente provavelmente devia chamar de Fundação para a Destruição do que ainda resta da nossa democracia. Esse grupo de fachada israelense em Washington também foi quem elaborou o bloqueio naval do Trump, que está destruindo a economia global e deveria bloquear o Estreito de Hormuz. Isso acabou nos levando de volta a um clima de conflito, porque o Trump ficou impaciente e declarou que as condições do Irã eram inaceitáveis, já que são inaceitáveis para os israelenses, que estão controlando toda essa situação. Então, eu não vejo como isso pode levar a outro caminho que não seja o conflito. Já vi gente alertando que isso pode acabar num ataque de bandeira falsa, tipo do Golfo de Tonkin. Mas por que isso importaria? Vamos supor que os Estados Unidos digam: o Irã atingiu o nosso destroyer. O Irã ficaria feliz em assumir a autoria disso. Eles não têm medo de um novo confronto. Não estão tentando evitar. Eles têm a iniciativa e estão com a vantagem. As cartas estão na mão deles. Quer dizer, você tem razão. E a Operação Liberdade, com ênfase no Burra, parece apontar exatamente nessa direção. E como você mencionou, a estratégia parece estar sendo ditada a partir de Tel Aviv. E isso é algo que vários altos funcionários iranianos já me disseram, que é difícil negociar com a Casa Branca, já que ela parece agir como um representante de Israel. Como é possível separar o interesse americano do interesse israelense, quando o interesse americano parece ter se submetido de forma tão servil ao interesse israelense? Ainda mais quando você tem pessoas como Jared Kushner e Steve Witkoff negociando em nome de quem, afinal? On behalf of whom? No one seems to know. Whose interests do they represent? Ninguém parece saber de quem eles realmente representam os interesses. É uma pergunta totalmente legítima. E olha, do ponto de vista iraniano, há muito pouco a ganhar negociando com esse pessoal. Como a gente viu pelas ações das últimas 12 horas, parece que para eles é melhor simplesmente continuar com as hostilidades do que entrar num tipo de encenação de negociação em que toda vez que tentam agir de boa fé, acabam sendo atacados em resposta. Então, realmente, não há nada a ganhar com isso. Do ponto de vista deles, o que resta é falar em termos militares. Já que você mencionou a equipe de negociação dos Estados Unidos, o Steve Witkoff acabou de incluir o Nick Stewart, da Fundação para a Defesa das Democracias. Essa fundação foi criada para defender os interesses de Israel em Washington e funciona como uma extensão da inteligência israelense. Então, basicamente, ele trouxe um assessor para ajudá-lo a expressar o que ele já acredita, que é o que Israel quer.